E como vimos nas reportagens da série durante toda essa semana, são muitos desafios. Além da educação, outra situação bastante preocupante é a violência contra a criança e adolescente. E para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com a presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, Anelise Cândido. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os telespectadores. Presidente, o bom exemplo que a gente acabou de ver aí no Centro Municipal de Educação Integral, infelizmente, não é a regra, é a exceção. Qual é, assim, o grande desafio para defender os direitos da criança aqui em Cuiabá? Bom, nós temos hoje no estado de Mato Grosso mais de 1 milhão de crianças e adolescentes. Cerca de 60% dessas estão inseridas no que nós chamamos de Cadastro Único da Assistência Social, que são aquelas que em algum momento foram atendidas por uma unidade de CRAS, de CREAS nos municípios. O que esses dados querem dizer para nós? Que 60% das crianças e adolescentes do estado estão potencialmente em situação de vulnerabilidade biopsicossocial. Então, ele precisa que o estado, em que pese, nós temos um momento de crise política, crise financeira no estado de Mato Grosso, no Brasil como um todo, nos municípios, mas precisamos, em que pese, no estado de crise, dar a prioridade devida, que nós chamamos de prioridade absoluta, para essas crianças e adolescentes hoje que estão em situação de vulnerabilidade. Porque só com esse atendimento, com essa prioridade na educação, como nós vimos na reportagem, na saúde desses adolescentes, crianças, nós temos um índice hoje de transmissão vertical de HIV/AIDS no público de adolescente, que é um dado extremamente que precisa da nossa atenção. E para trabalhar com o público adolescente, jovem, criança, nós precisamos ter uma pedagogia diferenciada, fazer uma tratativa na esfera da prevenção. Isso falando em saúde e educação. Falando dos outros tipos de violação, aí nós temos trabalho infantil, temos a violência intrafamiliar, que nós temos lá a negligência, a violência física, a violência psicológica, as palmadas reiteradas na criança e adolescente. Então, os desafios hoje são muitos. E pelo que a senhora diz aí, o poder público ele está falhando em todas as esferas. Grande municipal, estadual, federal. E o que a gente vê, por exemplo, agora que estamos numa campanha política, os candidatos, eles adoram as crianças, né? Para dar um beijinho e aparecer na TV. Exatamente. Nós temos feito uma tratativa, com os municípios, conselhos tutelares. Hoje nós temos 747 conselheiros tutelares e 146 unidades de conselho tutelar que atendem diuturnamente essa criança e adolescente. Muitas das vezes na campanha política, a criança e adolescente vem, aparece. Nós temos feito tratativas com as instituições, os atores sociais, os conselheiros tutelares, para que priorizem o candidato, que também priorizam a criança e adolescente. Hoje, nós estamos num estado de invisibilidade social. E, infelizmente, nós estamos hoje, dia 12, dia da criança, o investimento para a criança e adolescente na esfera da prevenção, das violações, tem ficado muito aquém daquilo que é necessário. Por exemplo, nós temos o Fundo Estadual da Infância hoje. E esse Fundo Estadual da Infância, ele é composto de recursos públicos e de recursos próprios que advêm da própria sociedade. A sociedade, através do imposto de renda, destina valor para financiar projetos sociais. Mas cerca de 60% hoje do liquidado, do pago pelo Fundo Estadual da Infância tem sido com recursos próprios. E o que a gente tem feito uma tratativa, tanto em nível de gestão estadual, quanto em nível de gestão municipal, é que um município e um estado que não investe na criança e adolescente, que não investe para superarmos essa violação, para tirarmos esse 60% que está em situação de vulnerabilidade social, o amanhã vai ser muito pior. Então, hoje, nós precisamos ter esse investimento prioritário, porque senão nós trabalharemos apenas na consequência, como tem sido hoje. Presidente, é justamente essa falta de investimento que gera índices aí assustadores, porque desde 2014 até este ano, a violência contra criança e adolescente aumentou cerca de 37% aqui no estado, né? Exatamente. Os índices estão aí todos os dias, nós abrimos as matérias, jornais, criança violentada, abuso sexual, violência física, crianças, infelizmente, vindo ao óbito, nossos adolescentes não sendo ouvidos. Estamos hoje no sinal vermelho. Nós sentamos na esfera da gestão, tivemos ontem uma tratativa com o secretário-chefe da Casa Civil, colocamos que estamos no sinal vermelho e precisamos que o Conselho continue sendo atendido com mais prioridade, mas também lá no município, que possamos o Conselho Tutelar equipado
posso dizer que hoje, Dia da Criança, nós precisamos dar a devida prioridade para os conselheiros tutelares, que são heróis. Muitas das vezes não têm um carro, muitas das vezes não têm sequer condições, uma sala para o seu atendimento, e é lá que a violência chega, é lá que a violação chega, e o conselheiro tutelar precisa, por exemplo, ser capacitado. Estamos no Conselho Estadual fazendo uma formação agora para 974 conselheiros tutelares de direitos, para que quando essa criança chegar, consiga dar o atendimento qualitativo, mesmo que a estrutura seja ainda não a favorável. A senhora fala aí dos conselhos tutelares. Aí é o seguinte, o Juizado da Infância aqui de Cuiabá, a Promotoria da Infância e da Adolescência reclamam de uma falta de estrutura enorme. Isso porque nós estamos aqui na capital. No interior, isso deve ser pior ainda. É alarmante. Nós temos um levantamento que fizemos em julho, que tem os 26 anos do Estatuto da Criança e Adolescente, que cerca de 40 unidades de Conselho Tutelar do Estado estão sem veículo. Ou que tem veículo que não tem condições, por exemplo, das zonas rurais. Nós temos uma dimensão geográfica muito grande no Estado e que precisa ter um veículo adequado para fazer esse atendimento. Infelizmente não tem. Então nós estamos aí numa época política, nós temos feito essa tratativa com os atores sociais, que mesmo nesse processo político possamos sensibilizar os candidatos que estão aí para o segundo turno, no caso de Cuiabá, que possam dar a devida prioridade para a criança e adolescente. Presidente, e além de todo esse atendimento, é preciso também um acompanhamento com essas crianças, porque o impacto dessa violência, tanto emocional quanto física, deve ser enorme para elas. E muitas das vezes esse impacto psicológico, e aí a psicologia explica muito bem isso, ele leva para a vida toda. E aí, qual é o atendimento, acompanhamento que são dado? Nós temos os CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, temos os CREAS, especializados em assistência social, temos as delegacias da infância e adolescência. São espaços hoje que prestam o atendimento imediato, que precisam ter uma equipe técnica qualificada. Eles também precisam de formação continuada. Os conselhos tutelares, por exemplo, nós temos esse processo de formação e muitos municípios não enviam os conselhos tutelares, apenas para pagar o translado do seu município para Cuiabá, sendo que todo o Estado está financiando pelo fundo estadual e por um convênio do governo federal toda a capacitação, e o município envia ofício para nós dizendo que não vai enviar o conselheiro porque não pode fazer o translado do município para a capital. E quando não se cuida da criança, quando não se ampara a criança, o resultado não é muito difícil de se prever. Vai ter um adolescente infrator. Exato. Precisamos trabalhar a causa e não apenas a consequência. Investimento em saúde é importante. Temos aí um problema da PEC atual, que é um problema gravíssimo que afeta todo o Brasil, que aí quando vem uma proposta como essa, infelizmente essas propostas afetam principalmente uma classe, são aqueles que não podem pautar muitas das vezes os direitos sociais, assistência social. Em que pese toda essa conjuntura política, precisamos que o Estado de Mato Grosso compreenda em seus municípios que investir hoje na causa a consequência vai ser reduzida. Se ficarmos investindo apenas em segurança pública e repressão e não trabalharmos na esfera da prevenção, daqui a 2, 3 anos, esse índice que foi apresentado aqui de violação de direito, esse índice de ato infracional cometido contra por adolescentes, vai ser muito maior. Presidente, obrigado pela presença, pelas informações, e vamos torcer aí para que essa situação um dia melhore. Obrigada. Muito obrigada.